E aí pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo da série Doenças da Alma. E hoje eu quero falar sobre ansiedade. Sabe, nós somos confrontados na nossa mente é confrontada todos os dias por uma série de demandas. Nós somos bombardeados por informações. Talvez nunca nenhuma geração sofreu tanto com um bombardeio de informações na mente como a nossa geração. E isso com certeza nos traz angústias, porque nós vivemos sempre preocupados com amanhã, como a gente vai fazer para pagar as contas, criar os filhos, para levar adiante um negócio, para levar adiante uma relação. E as aflições, elas são situações naturais do homem. O Senhor Jesus, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então você se afligir por algo que você precisa resolver e ainda não sabe como, não é o problema. O problema é você começar a ser dominado por essa aflição, a ponto dessa angústia começar a tomar conta da sua vida e abalar o seu físico. É você começar a perder o sono, você começar a sentir enfermidades físicas por conta dessa ansiedade, você parar de viver por conta dessa ansiedade, que te tira alegria, que te tira a paz, que te tira o prazer de viver. Olha só, e eu queria usar hoje a vida do profeta Elias. O profeta Elias, que foi assim, um homem de Deus assim, tremendo, que o Senhor usou de forma poderosa. E talvez no momento em que ele mais foi usado por Deus, no maior desafio da vida dele, após vencer esse desafio, ele sente medo. E esse medo gera angústia, ansiedade, e ele foge. E é interessante que ele foge porque Jezabel havia ameaçado de morte, ele foge. Ele havia acabado de matar 400 profetas de Baal. Depois você entre lá no livro de Reis, capítulo 18 e 19, se você não conhece a história. E ele tinha acabado de ver Deus usá-lo para profetizar e em Jerusalém, que já não chovia há 3 anos, a chuva cair torrencialmente. Mas no momento em que ele sofre aquela sentença de morte, ele se desespera e ele foge. Eu ia falar que ele corre, se encosta num cipestre ali e ele dorme. E aí hoje o Senhor o acorda, o alimenta, tem pão, água ali, ele come e ele começa a caminhar 40 dias e 40 noites, um percurso de 320 quilômetros. E aí ele chega numa caverna e ele entra naquela caverna. E o Senhor fala para ele, Elias, o que tá pegando? E aí Elias começa a falar, olha, porque eu sempre te servi, porque eu nunca desisti, porque eu sempre fiz tudo que você pediu, Só eu sobrevivi, todo mundo é contra a tua palavra, todos pecam, só eu que me mantive fiel. E agora querem me matar. E aí o Senhor pede para que ele saia da caverna. E quando ele vai sair, vem um vento impetuoso. Um vento que começa a arrancar até pedaços de pedra ali da caverna. Mas ele olha e vê que o Senhor não estava no vento. E aí vem um terremoto também que abala todas as estruturas ali da caverna. Mas o Senhor não estava no terremoto. E aí vem um vento suave. E o Senhor pergunta para Elias de novo, Elias, o que tá pegando? E Elias fala, olha, blá, 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 e toda a mesma história. O Senhor fala, olha, é o seguinte, você vai sair dessa caverna agora, você vai até Azael e você vai ungí-lo como rei da Síria. Depois você vai ungir Joás como rei de Israel, Jeú como rei de Israel. E depois você vai ungir a Eliseu como seu sucessor.
O que eu quero contar para você usando essa história é que nós precisamos impor limites para a nossa vida. O apóstolo Paulo ele fala, olha, não há limites em nós, mas vós estáis limitados em vossos próprios sentimentos. Mas ele fala isso numa conotação espiritual. Mas nós precisamos ter uma vida regrada. Nós precisamos ter momentos de descanso na nossa vida, de pausas. Nós precisamos nos alimentar bem. Elias ele vinha de uma situação extremamente ativa. E ele chegou num momento onde a mente dele já estava cansada. E foi aonde ali, olha, o medo e a ansiedade achou espaço para dominar toda a situação. Segunda coisa, nós temos que tirar os olhos de nós. Nós somos muito egoístas e ficamos preocupados conosco e com a nossa situação e com o nosso futuro e achamos que cara, e nós somos uma peça. Nós precisamos entender que o mundo é muito maior do que as nossas vidas e que o cristianismo nos pede que exercitamos a vontade de Cristo. Busquemos o reino dele, busquemos a justiça dele e o resto ele vai acrescentar no tempo dele. Nós não precisamos ficar ansiosos com amanhã. Olha, mas eu não sou ansioso, eu sou preocupado. Esse é um erro. Preocupação é diferente de ansiedade, porque preocupação é se preocupar. Eu sei que eu preciso resolver algo amanhã, eu sei que eu tenho algumas coisas para pagar amanhã, eu sei que eu tenho algumas atividades, então eu vou planejar isso para que eu consiga fazer. E eu vou pensar situações que podem me ajudar a resolver se eu ainda não tiver como resolver. E aonde existir o impossível, aí entra a ação divina. Percebe? Mas você tem que ter a certeza que essa ação divina vai acontecer. Porque se você está nele, se você está com ele e vivendo para ele, não tem como não dar errado. A vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. Mas às vezes nós entramos numa situação de angústia tão grande e já começamos a ter transtornos de ansiedade. Porque quando a ansiedade começa a afetar o nosso físico, afetar a nossa mente, trazer depressão, aí é necessário que nós procuremos também uma ajuda médica. Antes de tratar a vida dele de forma espiritual, o Senhor ele deu pão, ele deu água, ele alimentou Elias. Nós precisamos, quando a gente entrou numa situação já de colapso, a gente precisa de uma reestruturação. E às vezes nós precisamos de um auxílio médico, um psicólogo, um psiquiatra. E devemos ser humildes para isso, para aceitar, para entender, para perceber que não tem nada a ver com demônio, ansiedade, a depressão. E buscarmos tratamento. Precisamos nos alimentar do Senhor também, alimentar da palavra dele. Existem mais de 6.000 promessas na Bíblia para a nossa vida. Nós devemos nos alimentar dessa promessa para que nós possamos ter esperança. E a esperança, ela se transforme em fé. E nós aprendamos a andar pela fé. Nós precisamos entender que mesmo que o Senhor não esteja em meio ao terremoto, em meio ao vendaval que vem sobre a nossa vida, mesmo que o Senhor não esteja no meio dessa bagunça toda que a nossa vida de repente se tornou, Ele está presente, Ele está ao nosso lado e Ele quer fazer com que nós entendamos que o futuro é dele e se nós estamos com Ele, nós vamos viver aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, e aquilo que nunca chegou no coração do homem. Sem bagunça,
sem baderna, sem blá blá blá, de forma mansa e suave. O Senhor fala aos nossos corações quando nós acalmamos a nossa alma, confiamos nele e abrimos os nossos ouvidos para ouvir a voz. Amém? Em último lugar, entender que o Senhor tem tudo planejado. O Senhor mostra para Elias, que ainda haviam 3.000 joelhos que não tinham se dobrado a Baal. Profetas que estavam orando, e mesmo que ele estivesse agindo, havia, mesmo que ele não soubesse, um backstage, havia o suporte de oração para a vida dele, os profetas que não tinham se curvado a Baal. Saiba que existem pessoas que te amam, estão prontas para te ajudar, então aprenda a falar. Eu tive muitos problemas de ansiedade, eu vivo hoje e estou aprendendo a conviver e a viver com essa situação e transformá-la para a honra e glória do Senhor. Precisei usar remédios. E uma das maiores dificuldades que eu tinha e ainda tenho é falar sobre isso. Mas saiba que tem pessoas que te amam e querem te ajudar. Então esteja disposto a falar, a compartilhar as suas dores. Perceba que Deus, depois que Elias falou, chorou, se lamentou, ele não entrou mais no assunto, mas ele mostrou o futuro para Elias. Deus tem um futuro para nós. Mesmo que nós achemos que estamos na deadline, que acabou para a gente, que a gente chegou no fundo do poço, Deus tem um futuro. Deus quer te usar assim como começou Elias, para levantar pessoas que deem prosseguimento àquilo que ele começou, ao propósito dele na tua vida. Isso é legado. Deus quer que você deixe um legado. Deus, ele não quer que você apenas passe pela vida, mas que você faça valer a pena. Por isso descanse nele, tire a ansiedade do seu coração, aquieta, acalma a tua alma e se coloque diante do altar de Deus, porque aí você vai viver coisas grandes, maravilhosas. Amém? Que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que nunca chegou no teu coração. É isso que ele tem preparado para a tua vida. Amém? Fica na paz. Até o próximo vídeo.